O voo AZ-447 com destino a Paris já estava em fase de embarque, quando Helena Fonseca cruzou o portão da primeira classe carregando apenas uma mochila de lona desgastada e um livro de capa dura que parecia ter atravessado décadas. Aos 28 anos, ela cultivava uma aparência que desafiava qualquer tentativa de classificação social. Cabelos castanhos presos em um coque simples, calça jeans lavada demais, tênis brancos surrados e uma blusa de algodão sem qualquer marca visível. Nada nela gritava luxo, e era exatamente essa a intenção. Helena havia aprendido cedo demais que revelar sua fortuna era um convite para que as pessoas deixassem de vê-la como ser humano e começassem a tratá-la como uma oportunidade. Desde que assumira o controle dos negócios da família, após o desaparecimento misterioso de seu pai em uma expedição na Amazônia 3 anos antes, ela descobrira que o anonimato era o único luxo verdadeiro que o dinheiro não podia comprar diretamente. Precisava ser conquistado com disciplina e renúncia. Ela encontrou seu assento, o 2A, localizado estrategicamente na janela, com visão privilegiada para o oceano, que cruzariam nas próximas horas. Acomodou-se com um suspiro de alívio, ajeitando o cinto de segurança e abrindo o livro nas páginas amareladas. Era uma primeira edição de Machado de Assis que pertencera ao seu avô. Ler aquelas linhas era como conversar com fantasmas queridos, e ela precisava desse conforto antes de enfrentar as reuniões que a esperavam em solo europeu. O clima na cabine era de tranquilidade controlada, comissários circulavam oferecendo champanhe de boas-vindas, executivos ajustavam laptops, um casal de idosos folheava uma revista de viagens. Helena mergulhou na leitura, deixando que as palavras do grande escritor a transportassem para outro século, onde as complexidades humanas eram dissecadas com ironia elegante. Foi então que a paz se desfez. A porta da cabine se abriu com mais força que o necessário, e uma mulher entrou como se estivesse desfilando em um evento de gala. Carla Monteiro tinha por volta de 45 anos, cabelos loiros platinados impecavelmente escovados, unhas vermelhas longas demais para serem práticas e um conjunto de joias que mais parecia um catálogo ambulante. Ela usava um vestido que certamente custara o equivalente ao salário mensal de muitas famílias, e seus olhos percorriam a primeira classe como se estivesse avaliando um território a ser conquistado. Atrás dela vinha o comandante Reinaldo Monteiro, um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos cortados com precisão militar e um uniforme impecável adornado com as 4 listras douradas que indicavam suas 3 décadas de experiência. Ele caminhava com o peito estufado, cumprimentando alguns passageiros com acenos breves e sorrisos profissionais que não alcançavam os olhos. Carla parou no corredor, exatamente ao lado do assento de Helena, e seus olhos se fixaram na janela com uma intensidade quase infantil. "Reinaldo, eu quero este assento", ela declarou, apontando para o 2A com a naturalidade de quem está acostumada a ter todos os desejos atendidos imediatamente. O comandante olhou para a esposa, depois para Helena, que havia levantado os olhos do livro apenas o suficiente para registrar a interrupção. Ele viu uma jovem de aparência comum, claramente sem os marcadores visuais de riqueza ou influência que costumava reconhecer instantaneamente. "Carla, você tem um ótimo assento ali na frente", ele respondeu em voz baixa, tentando contornar a situação sem criar uma cena. "Mas eu quero a vista do oceano deste ângulo específico. Você sabe como eu adoro fotografar nuvens ao amanhecer, e este é o melhor lado da aeronave para isso." Sua voz tinha aquele tom de birra sofisticada que algumas mulheres desenvolvem quando descobrem que choramingar com classe ainda funciona. Reinaldo hesitou apenas um segundo antes de a autoridade automática de 3 décadas de comando assumir o controle. Ele se aproximou de Helena com passos firmes, plantando-se ao lado do assento dela, com uma postura que ocupava todo o espaço disponível. "Boa tarde", ele começou, e seu tom já carregava a conclusão inevitável da conversa. "Preciso pedir que você troque de assento. Minha esposa prefere esta posição, e tenho certeza de que você ficará igualmente confortável em outro lugar." Helena fechou o livro calmamente, marcando a página com um ticket de papel.
Ela ergueu os olhos para encontrar o rosto do comandante, e por um breve momento, algo naquele olhar o fez hesitar. Havia uma quietude ali, uma espécie de serenidade que não combinava com a submissão que ele esperava. Meu assento foi escolhido e pago antecipadamente. Ela respondeu com voz suave, mas firme. Não tenho interesse em trocar. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para fazer alguns passageiros próximos desviarem a atenção de suas atividades. Carla cruzou os braços, seu rosto assumindo uma expressão de indignação performática. Você está ouvindo o comandante da aeronave? Ela interferiu, elevando ligeiramente o tom. Não é um pedido, querida, é uma orientação. Helena manteve a calma, seu batimento cardíaco estável apesar da pressão crescente. Ela havia enfrentado salas de reunião cheias de homens que tentavam intimidá-la, investidores que subestimavam sua capacidade por causa da idade, conselheiros que achavam que podiam manipulá-la, explorando sua dor pela ausência do pai. Um casal arrogante em um avião era apenas mais um teste de paciência. Com todo respeito, Helena disse, direcionando-se diretamente ao comandante. Não existe nenhuma regra ou lei que me obrigue a ceder meu assento legalmente adquirido. Se houver alguma emergência operacional, estou disposta a ouvir. Caso contrário, permanecerei onde estou. O rosto de Reinaldo começou a ficar levemente avermelhado. Ele não estava acostumado a ter sua autoridade questionada, especialmente não por alguém que, na avaliação superficial dele, não tinha recursos ou conexões para representar qualquer ameaça real. Senhorita, ele disse, e agora havia uma borda afiada em sua voz. Sou o comandante desta aeronave, e minha palavra é final em questões de acomodação de passageiros. Estou lhe dando a oportunidade de se mover voluntariamente para a classe econômica, onde temos assentos disponíveis. Se você se recusar, terei que solicitar que a equipe de segurança a remova do voo. Helena sentiu algo se contrair em seu peito. Não era medo, mas uma mistura de decepção e uma raiva fria que ela havia aprendido a controlar com anos de prática. Quantas vezes ela precisaria provar que a aparência não determinava o valor de uma pessoa? Quantas humilhações ela testemunhara sendo infligidas a outros apenas porque alguém com um uniforme ou um cargo decidira que podia? Classe econômica? Ela repetiu lentamente, deixando as palavras pairarem no ar. Por que exatamente eu deveria ser rebaixada do assento que paguei? Porque eu estou ordenando, Reinaldo respondeu. E agora, toda a pretensão de cortesia havia desaparecido. E porque, francamente, não acredito que você possa pagar por este assento sem algum tipo de upgrade acidental ou promoção. Pessoas como você geralmente não entendem a etiqueta da primeira classe. As palavras caíram como pedras. Pessoas como você. Ali estava finalmente a verdade nua e crua do preconceito que ele carregava como um manto invisível. Para Reinaldo, a aparência simples de Helena era evidência suficiente de que ela não pertencia àquele espaço. E ele sentia-se não apenas autorizado, mas praticamente obrigado a corrigi-la. Carla sorriu, uma expressão pequena e satisfeita, como se a vitória já estivesse garantida. Ela já imaginava tirando suas fotos premiadas com as nuvens, postando nas redes sociais com hashtags cuidadosamente selecionadas. Mas Helena não se moveu. Comandante Monteiro, ela disse, e pela primeira vez usou o nome dele, que estava claramente visível no crachá. Vou permanecer no meu assento. Se o senhor quiser me remover à força, essa será uma escolha sua, e o senhor terá que arcar com todas as consequências dessa decisão. Algo no tom dela, uma certeza inabalável que não combinava com a situação aparentemente desfavorável, fez Reinaldo hesitar novamente. Mas o orgulho ferido e os olhos expectantes da esposa o empurraram adiante. Muito bem, ele disse rispidamente, teremos que resolver isso de outra forma. Ele se virou para chamar um dos comissários, mas antes que pudesse dar mais um passo, uma voz calma e autoritária cortou a tensão como uma lâmina. Comandante Monteiro, posso ter uma palavra com o senhor? A voz pertencia a Marcelo Tavares, o diretor-geral de operações da companhia aérea. Ele era um homem de aproximadamente 50 anos,
cabelos completamente brancos penteados para trás, óculos de armação discreta e um terno cinza que transmitia autoridade sem ostentação. Marcelo havia embarcado minutos antes, acomodando-se discretamente na primeira fileira, e observara toda a cena com crescente alarme. Reinaldo se virou, surpreso pela interrupção, mas seu rosto imediatamente assumiu uma expressão respeitosa ao reconhecer o diretor. Marcelo não era apenas seu superior hierárquico, era o homem responsável por todas as decisões estratégicas da empresa, aquele que tinha o poder de fazer ou destruir carreiras com uma simples recomendação. Senhor Tavares, Reinaldo cumprimentou, endireitando-se instintivamente. Não sabia que o senhor estava a bordo. Estava apenas resolvendo uma pequena questão de acomodação. Marcelo caminhou lentamente pelo corredor, seus olhos alternando entre o comandante e Helena, que permanecia sentada com uma expressão impassível. Ele conhecia aquele rosto, aqueles olhos serenos que carregavam o peso de responsabilidades que poucos poderiam imaginar. Ele sabia exatamente quem ela era, porque havia estado presente na reunião do conselho quando a aquisição da companhia aérea fora finalizada. Uma questão de acomodação, Marcelo repetiu, e havia uma camada de ironia cuidadosamente controlada em sua voz. Comandante, o senhor sabe quem é esta passageira? Reinaldo piscou, confuso. Uma passageira comum que recebeu algum tipo de upgrade, imagino. Ela está sendo difícil quanto a uma simples mudança de assento que beneficiaria minha esposa. Carla deu um passo à frente, sentindo-se encorajada pela presença de outro homem em posição de poder. Exatamente. Não entendo toda essa confusão por causa de um assento. Certamente a empresa pode acomodar alguém que claramente não está acostumada com a primeira classe em um lugar mais adequado ao seu perfil. Marcelo fechou os olhos por um breve momento e Helena percebeu que ele estava reunindo paciência para lidar com uma situação que rapidamente se tornava desastrosa. Quando ele abriu os olhos novamente, seu olhar estava fixo em Reinaldo com uma intensidade que fez o comandante dar um passo involuntário para trás. Comandante Monteiro, esta passageira não recebeu upgrade algum. Ela comprou seu assento na primeira classe porque pode pagar por ele. Na verdade, ela pode comprar todos os assentos deste avião se desejar. Ela pode comprar a aeronave inteira. Ela pode comprar toda a frota. Marcelo fez uma pausa deliberada, porque ela é a dona da companhia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ruído discreto do ar-condicionado parecia ter sido sugado do ambiente. Reinaldo ficou completamente imóvel, seu rosto passando por uma sequência de expressões que iam da confusão à incredulidade e depois a um horror crescente, que começava a drenar toda a cor de suas bochechas. Carla soltou uma risada nervosa e aguda. Isso é ridículo. Ela é a dona? Olhe para ela. Está vestida como uma estudante universitária. Nem uma bolsa de marca ela tem. Exatamente por isso que ela é mais inteligente que a maioria de nós, Marcelo respondeu calmamente. Senhora Fonseca, peço desculpas em nome de toda a empresa por este tratamento absolutamente inaceitável. Helena finalmente se levantou, e foi como se a cabine inteira redescobrisse como respirar. Ela não era particularmente alta, mas havia algo na forma como se movia que comandava a tensão. Ela olhou para Reinaldo, e ele sentiu como se estivesse sendo avaliado e considerado insuficiente. Senhor Tavares, agradeço sua intervenção, Helena disse, sua voz ainda calma, mas agora carregada de uma autoridade que não precisava ser forçada. Mas gostaria de lidar com esta situação pessoalmente. Ela se virou para Reinaldo, que parecia ter esquecido como formar palavras. Comandante Monteiro, há quanto tempo o senhor trabalha para esta companhia? 32 anos, ele respondeu automaticamente, sua voz saindo rouca. 32 anos, Helena repetiu, deixando o número ressoar. 3 décadas servindo passageiros, sendo responsável pela segurança de milhares de vidas, construindo uma reputação. E em todos esses anos, quantas vezes o senhor fez exatamente o que acabou de fazer comigo? Quantas pessoas o senhor julgou pela aparência? Quantos passageiros humildes foram intimidados porque não tinham as roupas certas, as joias certas, a postura que o senhor considerava digna da primeira classe? Reinaldo abriu a boca,
mas nenhum som saiu. Carla havia recuado alguns passos, seu rosto pálido, as mãos trêmulas, segurando a bolsa de grife como se fosse um escudo. Vou lhe contar uma história, Helena continuou, e agora havia uma dor antiga em sua voz. Quando eu tinha 17 anos, viajei com meu pai em um voo internacional. Ele estava voltando de uma conferência importante, mas estava cansado e vestia roupas simples. Um comissário de bordo presumiu que ele havia roubado o assento da primeira classe de alguém e o tratou com desprezo até que meu pai mostrou seu passaporte diplomático. O comissário pediu desculpas profusamente, não porque havia sido cruel com um ser humano, mas porque aquele ser humano tinha um título. Ela deu um passo em direção a Reinaldo. Meu pai me disse naquele dia que a verdadeira medida de um caráter não é como você trata seus superiores ou seus iguais, mas como você trata aqueles que você acredita serem inferiores. E o senhor, comandante, acabou de mostrar sua verdadeira medida. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carla, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de alguém que percebeu que seu mundo confortável de privilégios estava prestes a desmoronar. Por favor, Carla sussurrou. Nós não sabíamos. Se soubéssemos quem você era, nunca teríamos. Exatamente, Helena a interrompeu, e sua voz estava gelada. Vocês nunca teriam me tratado dessa forma se soubessem quem eu sou. Mas trataram, porque acharam que podiam. Porque olharam para mim e decidiram que eu não merecia respeito. O problema não é que vocês não sabiam que eu sou a proprietária. O problema é que vocês tratariam qualquer pessoa que não atendesse aos padrões superficiais de vocês com o mesmo desprezo. Marcelo estava observando a cena com uma mistura de respeito e preocupação. Ele sabia que Helena tinha todo o direito de demitir Reinaldo no local, de arruinar sua carreira com uma simples palavra. 32 anos de serviço poderiam desaparecer em um instante, e seria completamente justificado. Mas Helena respirou fundo, e quando voltou a falar, havia uma firmeza temperada com algo que poderia ser compaixão, ou talvez apenas pragmatismo. Comandante Monteiro, vou lhe fazer uma única pergunta, e sua resposta determinará seu futuro nesta empresa. O senhor está genuinamente arrependido pelo que fez, ou está apenas com medo das consequências? Reinaldo levou longos segundos para responder. Helena podia ver a luta acontecendo por trás de seus olhos, o orgulho batalhando contra a autopreservação, a negação enfrentando a realidade. Finalmente, algo pareceu se quebrar dentro dele. Eu não sei, ele admitiu, e a honestidade brutal da resposta surpreendeu até mesmo ele. Estou com medo, sim, com medo de perder tudo o que construí. Mas também estou envergonhado. A senhora está certa, não é a primeira vez. Eu sempre justifiquei como manter padrões, mas era preconceito. Era crueldade disfarçada de autoridade. Helena assentiu lentamente. Pelo menos o senhor é honesto, e isso é um começo. Ela se virou para Marcelo. Quero uma reunião privada com o comandante Monteiro na cabine de comando antes da decolagem. E quero que este voo continue conforme programado. Não vamos criar um espetáculo maior do que já foi criado. Marcelo acenou em concordância. Como desejar, senhora Fonseca. Helena pegou sua mochila e seu livro, passando por Carla sem lhe dirigir um único olhar. A mulher havia se tornado irrelevante para a equação, um acessório em uma história que não era sobre ela. Helena seguiu para a parte traseira da cabine de primeira classe, onde havia uma área de transição que levava à cabine de comando. Reinaldo a seguiu com passos pesados, cada um deles parecendo carregar o peso de todas as decisões ruins que ele havia tomado ao longo de 3 décadas. Carla ficou parada no corredor, sozinha, enquanto os outros passageiros tentavam discretamente processar o que acabavam de testemunhar. A porta da cabine de comando se fechou atrás deles, e o copiloto, um jovem de aproximadamente 30 anos chamado Fernando, levantou-se imediatamente ao ver o comandante entrar acompanhado de uma passageira, algo que violava todos os protocolos de segurança pós-atentados. Fernando, dê-nos alguns minutos, Reinaldo disse, sua voz cansada. O copiloto olhou de um para o outro, confuso, mas a expressão no rosto do comandante não deixava espaço para perguntas. Ele saiu,
fechando a porta atrás de si. Helena ficou de frente para Reinaldo no espaço apertado da cabine, rodeada por painéis de controle, telas e os 1000 botões que mantinham centenas de vidas suspensas no ar a cada voo. Comandante, vou ser direta porque não temos muito tempo antes da decolagem programada. O senhor tem uma escolha agora. Posso dispensá-lo imediatamente, e o senhor sairá daqui com sua aposentadoria integral, mas sem a possibilidade de voar comercialmente novamente. Ou o senhor pode aceitar manter seu cargo sob condições específicas que vão desafiá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Reinaldo engoliu em seco. Quais condições? Helena cruzou os braços, apoiando-se levemente contra o painel lateral da cabine. A luz filtrada através das pequenas janelas criava um padrão de sombras em seu rosto, tornando difícil para Reinaldo decifrar sua expressão. Primeiro, o senhor passará por um programa de treinamento intensivo sobre ética, respeito e diversidade. Não um daqueles cursos online de 2 horas que as pessoas fazem enquanto verificam seus telefones. Um programa real, presencial, com facilitadores que vão desafiar cada preconceito que o senhor carrega. E o senhor apresentará relatórios mensais sobre o que aprendeu e como está aplicando. Reinaldo assentiu lentamente, processando. Segundo, os benefícios de viagens gratuitas para sua esposa estão cancelados permanentemente. Se ela quiser voar, pagará como qualquer outro passageiro. E o senhor não usará sua posição para garantir tratamento preferencial a ela ou a qualquer membro de sua família. Ele fechou os olhos brevemente, mas acenou novamente. Sabia que Carla ficaria furiosa, mas aquilo era um problema menor diante do que estava em jogo. Terceiro e mais importante, quero que o senhor se torne mentor de novos comissários e tripulantes. Quero que o senhor compartilhe sua experiência técnica, sim, mas também quero que o senhor ensine pelo exemplo o que não fazer. Seja honesto sobre seus erros. Ajude a criar uma cultura onde as pessoas sejam tratadas com dignidade, independentemente de sua aparência ou status. Percebido. Helena deu um passo em direção a ele, seus olhos penetrantes. E se eu descobrir, através de qualquer canal, que o senhor voltou aos velhos hábitos, que tratou alguém com desrespeito ou abusou de sua autoridade, o senhor não apenas será demitido. Eu me certificarei de que toda a indústria da aviação saiba exatamente o tipo de pessoa que o senhor escolheu ser. Está claro? Cristalino, Reinaldo respondeu, e pela primeira vez desde o início da conversa, havia algo parecido com determinação em sua voz. Eu aceito todas as condições e vou fazer mais do que apenas cumprir. Vou provar que posso mudar. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Ela havia aprendido a ler pessoas durante anos, negociando com alguns dos empresários mais ardilosos do mundo. Sabia distinguir entre palavras vazias e compromisso genuíno. O que via em Reinaldo não era perfeição, nem transformação instantânea, mas era um começo. Era a consciência nascendo de um homem que havia passado décadas operando no piloto automático moral. Espero que sim, comandante, porque eu realmente acredito que as pessoas podem mudar quando escolhem encarar suas falhas de frente. Mas essa escolha precisa ser feita todos os dias, não apenas hoje. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de abri-la. Ah, e comandante, quando voltarmos à cabine, o senhor me pedirá desculpas adequadamente. Não porque eu sou a proprietária, mas porque fui desrespeitada como ser humano. E depois, o senhor continuará seu trabalho com excelência, porque sei que o senhor é um piloto competente. Não vou deixar que este incidente comprometa a segurança de ninguém a bordo. Reinaldo sentiu um nó na garganta. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Todos merecem uma chance de serem melhores, Helena respondeu suavemente. A questão é o que fazemos com essa chance. Quando eles voltaram à cabine principal, o ambiente estava carregado de tensão e curiosidade reprimida. Carla estava sentada em um assento do outro lado do corredor, suas mãos apertadas no colo, evitando fazer contato visual com qualquer pessoa. Marcelo havia retornado ao seu lugar na primeira fileira, mas estava claramente atento a cada movimento. Reinaldo parou ao lado do assento 2A, onde Helena havia retornado. Ele respirou fundo
E quando começou a falar, sua voz estava firme, mas carregada de emoção genuína. Senhora, peço desculpas pelo tratamento que lhe dei. Foi inapropriado, injusto e completamente inaceitável. Julguei a senhora pela aparência e tentei usar minha posição para intimidá-la. Isso não reflete o profissional ou a pessoa que eu deveria ser. Lamento profundamente. Helena olhou para ele e assentiu. Desculpas aceitas, comandante. Agora, por favor, prepare-se para nos levar com segurança a Paris. Reinaldo fez uma reverência breve e se dirigiu à cabine de comando, seus ombros um pouco mais leves, apesar do peso das mudanças que teria que implementar em sua vida. O voo decolou sem mais incidentes. Helena voltou à sua leitura, mas encontrava difícil se concentrar nas palavras de Machado de Assis. Sua mente estava processando a confrontação, questionando se havia feito as escolhas certas. Parte dela queria ter sido mais dura, ter feito um exemplo mais severo. Mas outra parte, a parte que seu pai havia cultivado nela através de anos de conversas sobre justiça e compaixão, sabia que humilhação pública não transformava ninguém. Apenas endurecia as pessoas em suas posições. Algumas fileiras atrás, um passageiro chamado Roberto Almeida não havia perdido um único segundo da interação. Ele era um empresário de tecnologia de 43 anos que viajava frequentemente e tinha desenvolvido um instinto para momentos que poderiam se tornar virais nas redes sociais. Discretamente, ele havia gravado partes significativas da confrontação em seu telefone, incluindo o momento da revelação e as desculpas do comandante. Roberto não era movido por malícia. Ele genuinamente acreditava que histórias como aquela precisavam ser compartilhadas, que o mundo precisava ver exemplos de pessoas sendo responsabilizadas por seu preconceito e, igualmente importante, sendo dadas chances de mudança. Mas ele também sabia que conteúdo como aquele poderia gerar milhões de visualizações. Enquanto a aeronave cruzava sobre o Oceano Atlântico, a estratosfera indiferente às pequenos dramas humanos acontecendo dentro do tubo de metal pressurizado, Carla finalmente reuniu coragem para se aproximar de Helena. "Posso sentar aqui por um momento?" ela perguntou, indicando o assento vazio ao lado de Helena. Sua voz estava pequena, despida de toda a arrogância anterior. Helena olhou para ela por um longo momento antes de assentir. "Fique à vontade." Carla se sentou na beira do assento, suas mãos ainda apertando a bolsa. Ela lutava visivelmente com as palavras, abrindo e fechando a boca várias vezes antes de conseguir falar. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Eu só queria o assento porque estou acostumada a conseguir o que quero. Reinaldo sempre me dá tudo. Ele sempre cede." Helena não respondeu imediatamente, deixando o silêncio fazer seu trabalho. "Você ama seu marido?" Helena finalmente perguntou. A pergunta pegou Carla de surpresa. Claro que sim. Estamos casados há 15 anos. "Não foi o que eu perguntei. Você ama ele como pessoa ou ama o que ele pode proporcionar?" Carla empalideceu. Era uma pergunta que ela provavelmente evitara fazer a si mesma durante anos. "Eu não sei mais. Quando nos casamos, ele já era comandante. A vida era boa. Viagens, jantares, eventos. Eu me acostumei com tudo isso. Mas acho que nunca paramos para construir algo real por baixo de toda a superfície. Então talvez este seja um momento de recomeço para ambos." Helena sugeriu, não sem gentileza. "Seu marido vai passar por mudanças significativas. Ele vai questionar coisas que sempre deu como certas. Você pode fazer parte desse crescimento, ou pode ser um obstáculo. A escolha é sua." Carla limpou as lágrimas que haviam começado a escorrer silenciosamente. "Eu não sei se sou forte o suficiente para mudar." "Ninguém sabe até tentar," Helena respondeu. "Mas vou lhe dizer algo que minha avó me disse quando eu assumi os negócios da família, após o desaparecimento do meu pai. Ela disse que força não é nunca quebrar, é ter a coragem de se reconstruir quando você inevitavelmente quebra." A conversa foi interrompida por um comissário oferecendo o serviço de refeições. Carla voltou ao seu assento,
deixando Helena novamente sozinha com seus pensamentos. As horas passaram em uma rotina tranquila de leituras, cochilos breves e contemplação silenciosa das nuvens lá fora. Helena pensou em seu pai, em como ele teria lidado com a situação. Joaquim Fonseca havia sido um homem de princípios inabaláveis, mas também de compaixão infinita. Ele acreditava que todo ser humano carregava dentro de si a semente da bondade e da crueldade, e que circunstâncias e escolhas determinavam qual delas floresceria. Seu desaparecimento, 3 anos antes, havia sido um mistério que continuava assombrando Helena. Ele havia partido para uma expedição de pesquisa ecológica na Amazônia com uma equipe de cientistas e simplesmente nunca voltou. Buscas extensivas encontraram o acampamento abandonado, mas nenhum sinal da equipe. Sem corpos, sem pistas, apenas ausência. Helena herdara não apenas os bilhões da família, mas também o compromisso de seu pai com causas sociais. A compra da companhia aérea não havia sido um investimento financeiro, embora fosse lucrativa. Havia sido um resgate. A empresa estava à beira da falência e sua aquisição salvara mais de 8.000 empregos. Mas Helena fazia questão de manter essa informação privada. Filantropia não deveria ser um exercício de relações públicas. O restante do voo transcorreu sem eventos notáveis. Reinaldo e sua tripulação executaram suas funções com profissionalismo impecável. Quando a aeronave finalmente tocou o solo parisiense e taxiou até o portão, havia uma sensação coletiva de alívio misturada com reflexão. Enquanto os passageiros começavam o processo de desembarque, Roberto Almeida já estava editando seu vídeo em um aplicativo de edição móvel. Ele havia decidido publicá-lo com um título cuidadosamente elaborado que capturaria a essência da história sem ser sensacionalista demais. Helena foi uma das últimas a desembarcar, como sempre preferia. Ela observou Reinaldo e Carla saindo juntos, a distância física entre eles parecendo maior do que realmente era. Eles teriam conversas difíceis pela frente, decisões a tomar sobre o tipo de vida que queriam construir dali em diante. 3 dias depois do voo, Helena estava em seu pequeno apartamento alugado em Montmartre, uma escolha deliberadamente modesta, em uma cidade que celebrava luxo e ostentação. Ela havia concluído suas reuniões de negócios, assinado os documentos necessários para uma nova parceria de sustentabilidade e agora planejava alguns dias explorando museus e cafés antes de retornar ao Brasil. Foi durante um café da manhã tranquilo, enquanto saboreava um croissant e lia um jornal francês, que seu telefone começou a vibrar incessantemente. Mensagens de Marcelo Tavares, de sua assessora de imprensa Fernanda Costa, de membros do conselho, de amigos que ela não falava há meses, todos compartilhando o mesmo link. Com uma sensação crescente de apreensão, Helena clicou no vídeo que Roberto Almeida havia postado 3 horas antes. O título dizia: Comandante humilha passageira por sua aparência e descobre que ela é a dona da companhia aérea. O vídeo tinha sido editado com habilidade, capturando os momentos mais dramáticos da confrontação. A qualidade do áudio era surpreendentemente boa, captando cada palavra trocada, cada nuance de emoção. Helena assistiu a si mesma mantendo a calma sob pressão. Viu a arrogância de Reinaldo se transformando em horror, testemunhou o momento de verdade quando sua identidade foi revelada. A sessão de comentários já explodia com milhares de reações. Alguns celebravam Helena como um ícone de humildade e justiça. Outros criticavam Reinaldo com ferocidade, exigindo sua demissão imediata. Havia debates acalorados sobre privilégio, preconceito de classe, o papel do dinheiro na definição de respeito humano. E, inevitavelmente, algumas pessoas questionavam a autenticidade do vídeo, sugerindo que era encenado para chamar atenção. Em apenas 3 horas, o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações e estava sendo compartilhado em todas as plataformas imagináveis. Reportagens de veículos de imprensa começavam a surgir, alguns investigando a história de Helena, outros tentando entrevistar Reinaldo e a companhia aérea. Fernanda ligou minutos depois. Helena, você viu? Precisamos de uma estratégia de comunicação imediatamente. A imprensa está enlouquecida.
Todo mundo quer falar com você. Helena suspirou, colocando a xícara de café na mesa. Eu não vou dar entrevistas, Fernanda. Isso não foi algo que eu planejei ou queria. Foi apenas uma situação que aconteceu. Eu entendo, mas agora que está público, precisamos gerenciar a narrativa. Se você ficar em silêncio, outras pessoas vão preencher esse vazio com suas próprias interpretações. Deixe que façam. Eu não construí minha vida tentando controlar o que as pessoas pensam de mim. Havia admiração e frustração em partes iguais na voz de Fernanda. Você é impossível de assessorar, sabia disso? É por isso que você ganha tão bem, Helena respondeu com um sorriso cansado. Mas mantém minha posição. Sem entrevistas, sem declarações públicas, o vídeo fala por si mesmo. Enquanto isso, em São Paulo, Reinaldo Monteiro estava vivendo seu pior pesadelo. O vídeo havia chegado até ele através de um colega de trabalho que o enviou com um simples "Cara, você está em todo lugar". Assistir a si mesmo naquele vídeo foi uma das experiências mais humilhantes de sua vida. Ver sua própria arrogância, ouvir o tom desdenhoso de sua voz, testemunhar a transformação de sua expressão quando a verdade foi revelada. Tudo isso era como olhar para um espelho, que refletia não quem ele pensava ser, mas quem ele realmente era. Carla estava em seu quarto, a porta trancada, recusando-se a falar com ele desde que o vídeo explodira. Amigos haviam começado a ligar, alguns oferecendo apoio, outros claramente ligando apenas para obter fofocas de primeira mão. Sua caixa de entrada de e-mail estava inundada com mensagens, muitas delas expressões de raiva e desprezo. Mas o pior eram as ligações de sua mãe e de sua irmã. Elas não precisaram dizer muito. A decepção em suas vozes dizia tudo. Reinaldo havia crescido em uma família humilde no interior de Goiás, filho de um mecânico e uma professora. Eles haviam sacrificado muito para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse alcançar o sonho de se tornar piloto. E agora, ele se tornara exatamente o tipo de pessoa que sua família sempre desprezara. Alguém que olhava para baixo para outros por causa de aparências superficiais. Marcelo Tavares convocou uma reunião de emergência com a equipe de recursos humanos e relações públicas da companhia aérea. A sala de conferências estava cheia de tensão enquanto discutiam como proceder. Tecnicamente, ele não violou nenhum protocolo formal, disse Marina Campos, a diretora de recursos humanos. Mas claramente violou nossos valores corporativos sobre respeito e dignidade. A questão não é se podemos demiti-lo, é se devemos, Marcelo ponderou. A senhora Fonseca deixou claro que quer dar a ele uma chance de mudança, mas agora que isso é público, há pressão externa para tomar uma posição mais dura. Roberto Gomes, o diretor de comunicações, folheava seu tablet com expressão preocupada. As opiniões públicas estão divididas. Metade quer a cabeça dele, a outra metade está elogiando a senhora Fonseca por oferecer uma oportunidade de redenção em vez de vingança. Se demitirmos o comandante Monteiro agora, parecerá que estamos cedendo à pressão da turba em vez de honrar a decisão de nossa proprietária. E se o mantivermos, alguns vão nos acusar de proteger comportamento abusivo, Marina completou. Marcelo esfregou os olhos. Vamos seguir exatamente o que a senhora Fonseca determinou. Mantemos o comandante Monteiro sob as condições estabelecidas e tornamos público o programa de treinamento extensivo que ele passará. Isso demonstra tanto accountability quanto crescimento. Preparamos uma declaração oficial expressando que não toleramos discriminação e que estamos implementando mudanças estruturais para garantir que incidentes assim não se repitam. Na semana seguinte, a história continuou a evoluir de maneiras que ninguém havia previsto completamente. Um podcast popular de discussões sociais dedicou um episódio inteiro ao incidente, trazendo sociólogos e psicólogos para discutir os mecanismos do preconceito de classe e o poder transformador do perdão quando combinado com consequências apropriadas. Um blogueiro de viagens rastreou a história de Helena, descobrindo sua filantropia silenciosa, os empregos que ela salvara, os projetos educacionais que financiava sem buscar reconhecimento. Ele publicou um artigo intitulado "A bilionária que você nunca ouviu falar e porque isso é intencional",
que adicionou camadas de profundidade à narrativa. Para Carla, a exposição pública foi devastadora de uma forma diferente. Suas amigas do clube social, que sempre a invejaram pelos privilégios que seu casamento proporcionava, agora sussurravam pelas suas costas. Eventos para os quais ela sempre recebia convites deixaram de incluí-la. Seu mundo cuidadosamente construído de aparências e superficialidade começou a desmoronar. Foi durante uma tarde particularmente solitária, enquanto estava sentada sozinha em seu apartamento amplo mas vazio, que Carla teve uma epifania. Ela não reconhecia a mulher que havia se tornado. Em algum lugar ao longo do caminho, ela havia trocado autenticidade por conforto, integridade por conveniência. E agora que o conforto estava ameaçado, o que restava? Ela pensou em Helena, na forma como a jovem havia mantido sua dignidade, mesmo sob pressão, como havia escolhido ensinar em vez de destruir. Havia algo profundamente atraente naquela força silenciosa, naquela certeza interior que não dependia de validação externa. Carla pegou seu telefone e, após vários rascunhos descartados, escreveu uma mensagem para Reinaldo, que estava na sala ao lado, mas que poderia muito bem estar em outro planeta, tão grande era a distância entre eles. Precisamos conversar, de verdade conversar, não apenas trocar acusações ou silêncios. Se vamos continuar juntos, precisamos reconstruir do zero. Se não vamos, precisamos ter a coragem de admitir. Mas não podemos continuar nesta limbo de ressentimento. Reinaldo leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Concordo. Que tal começarmos com honestidade completa? Eu começo. Estou com medo. Medo de perder meu emprego, minha reputação, você. Mas principalmente, estou com medo de descobrir que não sou capaz de mudar, que 32 anos de hábitos ruins me definiram permanentemente. Eles conversaram naquela noite pela primeira vez, em anos de forma genuína. Não foi uma reconciliação mágica, não. Houve lágrimas de alegria e abraços dramáticos. Mas houve honestidade crua, admissões dolorosas e os primeiros passos hesitantes em direção a entender quem eles realmente eram, fora dos papéis que haviam desempenhado por tanto tempo. De volta a Paris, Helena continuava sua rotina tranquila, agora com o desafio adicional de evitar ser reconhecida. Ela usava óculos de sol e bonés, mudava frequentemente de cafés e museus, fazia o possível para manter sua privacidade. Mas, ocasionalmente, alguém a reconhecia. Uma tarde, enquanto visitava o Museu d'Orsay, uma mulher de aproximadamente 60 anos se aproximou timidamente. Com licença, você é a moça. Do vídeo? A da companhia aérea? Helena considerou negar, mas havia algo na expressão da mulher, uma gentileza genuína que a fez assentir. Sou eu. A mulher sorriu. Eu só queria agradecer. Meu filho trabalha na classe econômica de uma companhia aérea, e ele me contou histórias terríveis sobre como alguns passageiros da primeira classe tratam a equipe. Ver alguém com seu poder escolher ensinar em vez de destruir me deu esperança. Me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Helena sentiu um nó na garganta. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas você fez? E isso importa. 2 meses haviam se passado desde o incidente no voo para Paris. O vídeo de Roberto Almeida havia acumulado mais de 50 milhões de visualizações, tornando-se um dos conteúdos mais compartilhados do ano. Mas como acontece com todos os fenômenos virais, a intensidade da atenção pública eventualmente diminuiu, substituída por novos escândalos e histórias que capturavam a imaginação coletiva. Para as pessoas diretamente envolvidas, no entanto, os 2 meses haviam sido um período de transformações profundas e dolorosas. Reinaldo Monteiro estava na 3ª semana de seu programa de treinamento intensivo. 3 vezes por semana, ele se sentava em uma sala com 12 outras pessoas de diversos setores e profissões, todos lidando com seus próprios preconceitos e cegueiras morais. A facilitadora era uma psicóloga chamada Dra. Beatriz Santos, uma mulher negra de 50 anos que não tinha paciência para desculpas ou justificativas vazias. Comandante Monteiro, ela disse durante uma sessão particularmente desafiadora,
Você continua falando sobre o erro que cometeu como se fosse um evento isolado. Mas não foi, foi? Foi um padrão de comportamento que durou décadas. Reinaldo apertou os punhos sobre a mesa. Eu sei disso. Estou aqui tentando mudar. Tentar não é suficiente. Você precisa entender as raízes do seu preconceito. De onde vem essa necessidade de julgar as pessoas pela aparência? De sentir-se superior? A sala ficou em silêncio, enquanto Reinaldo lutava com a resposta. Finalmente, ele disse algo que havia enterrado profundamente por anos. Eu cresci pobre. Tão pobre que às vezes não tínhamos comida suficiente. As pessoas olhavam para mim e minha família como se fôssemos invisíveis, como se não importássemos. Quando me tornei piloto, quando comecei a ganhar bem, jurei que nunca mais seria tratado dessa forma. Mas em algum lugar no caminho, em vez de ter empatia por pessoas que estavam onde eu estive, passei a desprezá-las. Como se ao rejeitá-las eu estivesse rejeitando aquela parte de mim que ainda tinha vergonha. A doutora Beatriz assentiu lentamente. Isso é autopreservação mal direcionada. Você tentou se distanciar da sua própria vulnerabilidade, ferindo outros que você via como vulneráveis. Mas a verdadeira força não vem de se elevar pisando nos outros, vem de erguer os outros enquanto você sobe. Aquela conversa abriu uma comporta emocional que Reinaldo havia mantido fechada por décadas. Ele começou a revisitar memórias que havia suprimido, conversas que havia ignorado, momentos em que havia escolhido crueldade em vez de compaixão porque era mais fácil, porque protegia sua imagem de sucesso que ele havia construído tão cuidadosamente. Enquanto isso, seu casamento com Carla estava em um estado de reconstrução hesitante. Eles haviam começado terapia de casal com uma terapeuta recomendada pela doutora Beatriz, e as sessões eram brutalmente honestas. Carla teve que confrontar sua própria vacuidade, a forma como havia construído sua identidade inteiramente ao redor de coisas materiais e status social, porque era mais fácil do que desenvolver uma personalidade genuína. Eu não sei quem eu sou sem as viagens, sem as joias, sem o clube, ela admitiu durante uma sessão, lágrimas escorrendo livremente. Eu me tornei tão oca, olho para trás e vejo anos desperdiçados perseguindo coisas que não importam. A terapeuta, doutora Silvia Machado, perguntou gentilmente: "O que você acha que importa, Carla?" "Eu não sei. Isso é o mais assustador. Eu literalmente não sei." A companhia aérea, por sua vez, havia implementado mudanças estruturais significativas. Marcelo Tavares, com o apoio total de Helena, criou um novo departamento de experiência do cliente, com foco específico em garantir tratamento digno a todos os passageiros, independentemente da classe em que voassem. Treinamentos obrigatórios sobre preconceito implícito e respeito foram introduzidos para toda a equipe, desde a limpeza até os pilotos mais seniores. Helena estabeleceu um canal de denúncias anônimo, onde passageiros e funcionários podiam relatar casos de discriminação ou abuso de autoridade. Cada denúncia era investigada seriamente, e as consequências para infrações comprovadas eram claramente definidas e aplicadas sem exceções. Curiosamente, a publicidade do incidente, embora inicialmente preocupante, acabou beneficiando a companhia. Passageiros começaram a escolher a empresa, especificamente porque ela havia demonstrado compromisso genuíno com valores humanos. As taxas de satisfação do cliente aumentaram, e o moral dos funcionários melhorou significativamente quando eles sentiram que suas preocupações eram levadas a sério. Helena retornou ao Brasil 6 semanas após o incidente. Ela havia estendido sua estadia em Paris parcialmente por necessidade de negócios, mas principalmente porque precisava de tempo para processar o que havia acontecido. A atenção pública não era algo que ela desejava ou apreciava, mas havia chegado a aceitar como uma consequência inevitável de ter tomado uma posição. Em uma manhã de sábado, ela visitou uma pequena livraria independente em Vila Madalena, um de seus refúgios favoritos em São Paulo. A loja era gerenciada por um senhor de 70 anos chamado Seu Paulo, que havia dedicado 50 anos de sua vida
ao comércio de livros raros e usados. Helena, ele a cumprimentou calorosamente quando ela entrou. Vi você no vídeo que todo mundo está falando. Fiquei orgulhoso, menina. Você fez o que era certo. Helena sorriu, correndo os dedos pelas lombadas dos livros nas prateleiras. Às vezes me pergunto se fiz, seu Paulo, se eu deveria ter sido mais dura ou mais gentil. Você foi exatamente o que precisava ser. Firme, mas não cruel. É um equilíbrio difícil de alcançar. Ele fez uma pausa, organizando alguns livros no balcão. Sabe, tenho pensado muito sobre aquele comandante. As pessoas querem transformar ele em um vilão, mas a verdade é que todos nós carregamos preconceitos. A diferença é que a maioria de nós não é colocada em posições onde temos poder para infligir esses preconceitos em outros. É uma observação sábia, Helena concordou. É fácil se sentir moralmente superior quando nunca somos testados. Ela comprou 3 livros naquele dia, incluindo uma biografia de Maria Quitéria, a primeira mulher a lutar em uma guerra na América Latina. Enquanto seu Paulo embrulhava os livros em papel pardo amarrado com barbante, uma tradição que ele se recusava a abandonar, Helena sentiu uma onda de gratidão por lugares e pessoas como aqueles, âncoras de autenticidade em um mundo cada vez mais superficial. Na saída da livraria, Helena quase colidiu com uma jovem que carregava uma pilha de livros precariamente equilibrados. Elas se desculparam simultaneamente, e foi quando a jovem a reconheceu. Você é a Helena Fonseca, não é? A moça do vídeo? Helena hesitou, mas assentiu. A jovem, que não podia ter mais de 22 anos, colocou seus livros no chão e estendeu a mão. Meu nome é Juliana. Eu trabalho como comissária de bordo há 2 anos. Seu vídeo mudou minha vida. Como assim? Eu sempre fui tratada de forma diferente pelos pilotos mais velhos. Eles presumem que estou ali só pela aparência, que não sei fazer meu trabalho. Um deles uma vez disse que eu deveria sorrir mais, que era para isso que eu estava sendo paga. Eu nunca tive coragem de denunciar porque pensei que ninguém acreditaria em mim, ou que eu seria marcada como problemática. Juliana respirou fundo. Mas depois do seu vídeo, nossa companhia implementou novas políticas. E eu finalmente denunciei o piloto que estava me assediando verbalmente. Ele foi suspenso e está em treinamento obrigatório. Pela primeira vez, sinto que minha dignidade importa tanto quanto a dele. Helena sentiu lágrimas picando seus olhos. Aquilo, exatamente aquilo, era o motivo pelo qual tudo havia valido a pena. Não a vingança contra Reinaldo ou a validação pública de sua riqueza, mas o fato de que outras Julianas, outros passageiros invisíveis, agora tinham uma voz. Obrigada por ter coragem de denunciar, Helena disse. Você merece ser tratada com respeito. Não, obrigada a você, por nos mostrar que é possível lutar pelo que é certo sem se tornar cruel no processo. Naquela noite, Helena jantou em um restaurante modesto no bairro da Liberdade. Ela estava sozinha em uma mesa de canto, saboreando um prato de yakisoba, quando uma funcionária de limpeza do restaurante passou por sua mesa. A mulher, de aproximadamente 55 anos, estava esfregando o chão com movimentos cansados, mas eficientes. Boa noite. Helena a cumprimentou com um sorriso. A mulher pareceu surpreendida por ser reconhecida. Boa noite, moça. Você já jantou? Acabei de pedir um yakisoba grande demais para mim. Gostaria de compartilhar? A mulher hesitou, claramente desconfortável, mas algo na sinceridade de Helena a convenceu. Se não for incômodo... Nenhum incômodo. Por favor, sente-se. Elas conversaram enquanto comiam. A mulher, que se chamava Dona Rosa, contou sobre seus 3 filhos, todos trabalhando para pagar a universidade. Falou sobre o orgulho que sentia de cada conquista deles, de cada obstáculo superado. Helena ouviu genuinamente interessada, fazendo perguntas, compartilhando histórias de sua própria vida. Quando Dona Rosa voltou ao trabalho, ela parou e olhou para Helena com lágrimas nos olhos. Obrigada por me ver como pessoa. Muita gente olha através de mim como se eu fosse parte da mobília. 6 meses depois do incidente, a vida havia assumido novos ritmos para todos os envolvidos.
O vídeo ainda circulava ocasionalmente nas redes sociais, ressurgindo sempre que algum novo caso de preconceito ou abuso de poder capturava a atenção pública. Havia se tornado um tipo de referência cultural, um lembrete compartilhado de que aparências podem enganar e que dignidade não tem preço. Reinaldo Monteiro havia completado seu programa de treinamento e continuava trabalhando como comandante, mas era uma pessoa fundamentalmente diferente. Ele havia desenvolvido o hábito de chegar mais cedo aos voos para cumprimentar pessoalmente cada membro da equipe, aprender seus nomes, perguntar sobre suas famílias. Tinha o hábito de caminhar pela cabine antes dos voos, conversando brevemente com passageiros de todas as classes, garantindo que todos se sentissem bem-vindos. Mais significativamente, ele havia se tornado um mentor para novos pilotos e tripulantes, compartilhando abertamente sua história, seus erros e o processo doloroso, mas necessário de mudança. Suas palestras nos treinamentos corporativos eram sempre cheias, não porque ele oferecia conselhos técnicos superiores, mas porque sua vulnerabilidade era rara e poderosa. Eu pensei que autoridade significava fazer as pessoas temerem você, ele disse durante uma de suas sessões de mentoria. Levei 32 anos e uma humilhação pública para entender que verdadeira autoridade vem de ganhar. Respeito através de como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem fazer nada por você. Seu casamento com Carla havia tomado um rumo inesperado. Depois de meses de terapia, eles haviam chegado à conclusão de que permaneceriam casados, mas sob termos completamente novos. Carla havia começado a trabalhar como voluntária em uma organização que ajudava mulheres em situações de vulnerabilidade a desenvolver habilidades profissionais. Era um trabalho que não pagava nada financeiramente, mas que a preenchia de formas que compras e eventos sociais nunca haviam conseguido. Pela primeira vez na minha vida, acordo sabendo que vou fazer algo que realmente importa, ela disse a Reinaldo uma manhã. Não estou sendo aplaudida ou admirada, mas estou sendo útil, e isso é muito melhor. O relacionamento deles havia perdido muito da paixão superficial que caracterizara os primeiros anos, mas havia ganho uma intimidade mais profunda, construída sobre honestidade e crescimento mútuo. Eles haviam aprendido que às vezes o amor não é sobre grandes gestos românticos, mas sobre escolher diariamente se tornar uma pessoa melhor, para que possa ser um parceiro melhor. Helena continuava vivendo sua vida de relativa simplicidade, mas agora com o desafio adicional de ser vagamente reconhecida em público. Ela havia aprendido a aceitar isso com graça, entendendo que havia trocado completo anonimato pela oportunidade de modelar um tipo diferente de liderança. Ela havia implementado mais mudanças na companhia aérea, incluindo um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, melhorias nas condições de trabalho para a equipe de terra e investimentos significativos em tecnologias sustentáveis para reduzir a pegada ambiental da empresa. Cada decisão era guiada não por retorno imediato sobre investimento, mas por uma pergunta simples que seu pai costumava fazer. Isso torna o mundo um lugar ligeiramente melhor? Uma tarde, ela recebeu um e-mail inesperado de Roberto Almeida, o homem que havia gravado e postado o vídeo original. O assunto dizia apenas desculpas tardias e gratidão. Helena abriu o e-mail com curiosidade. Senhora Fonseca, eu sei que nunca nos conhecemos formalmente, mas fui eu quem gravou e postou o vídeo do seu voo para Paris. Na época, eu estava convencido de que estava fazendo a coisa certa, compartilhando uma história importante que as pessoas precisavam ver. E de muitas formas, eu ainda acredito nisso. O vídeo inspirou mudanças reais, conversas importantes, mas nos últimos meses comecei a questionar minha própria motivação. Parte de mim estava genuinamente indignada com o que testemunhei. Mas outra parte, uma parte que reluto em admitir, estava animada com a perspectiva de criar conteúdo viral. Eu sabia que aquele vídeo seria enorme, e eu estava certo. Meu canal cresceu exponencialmente por causa dele. Então eu me pergunto, eu realmente agi por princípios ou explorei uma situação difícil para ganho pessoal? Eu gostaria de acreditar que foi o primeiro,
mas a honestidade me obriga a reconhecer elementos do segundo. De qualquer forma, eu queria agradecer. Não pelo vídeo ter se tornado viral, mas pelo exemplo que você deu. Você poderia ter destruído aquele comandante. Você tinha todo o poder e toda a justificativa, mas você escolheu ensinar, e isso me ensinou algo sobre o tipo de pessoa que eu quero ser. Obrigado. Helena leu o e-mail 3 vezes antes de responder. Finalmente, ela digitou: Senhor Almeida, aprecio sua honestidade. Motivações humanas raramente são puras, são sempre uma mistura complexa de intenções nobres e egoístas. O importante não é ter motivações perfeitamente puras, mas estar disposto a examinar suas motivações e aprender com o que você encontra. Você fez isso. Continue fazendo. Com respeito, Helena. Naquela mesma semana, Helena viajaria novamente. Voo internacional, outra rodada de reuniões e negociações. Mas desta vez, quando ela chegou ao aeroporto, algo diferente aconteceu. Ela estava na fila para o check-in quando uma funcionária da companhia aérea, uma jovem de aproximadamente 25 anos, a reconheceu. Mas em vez de fazer uma cena ou pedir uma foto, a funcionária simplesmente sorriu e acelerou discretamente o processo de check-in de Helena. Obrigada por tudo que a senhora fez por nós. Ela sussurrou enquanto entregava o cartão de embarque. As mudanças que a senhora implementou fizeram uma diferença real em nossas vidas. Helena sorriu de volta. Vocês merecem ser tratados com dignidade. Sempre mereceram. O voo era novamente para a Europa, mas desta vez para Londres. Helena estava acomodada em seu assento, o 2A, novamente por coincidência, quando o comandante fez o anúncio de boas-vindas usual. Mas no final ele adicionou algo que fez Helena sorrir. E lembrem-se, todos a bordo deste voo, independentemente da classe em que estejam sentados, são igualmente importantes para nós. Vocês confiaram suas vidas a nós hoje, e levamos essa responsabilidade muito a sério. Tenham um excelente voo. Era uma pequena mudança, mas significativa. Um reconhecimento de que valor humano não é determinado por quanto você paga por um assento. Helena puxou seu livro, uma nova primeira edição que seu Paulo havia conseguido para ela, uma coleção de contos de Clarice Lispector. Ela estava prestes a mergulhar na primeira história, quando um homem sentado ao seu lado, um executivo de terno impecável e laptop aberto, começou a conversar com ela. Primeira vez em Londres? Ele perguntou, com um sotaque que mesclava português e inglês. Não, já estive lá várias vezes a trabalho. Helena respondeu educadamente, mas sem encorajar uma conversa prolongada. Ah, você trabalha com o quê? Helena hesitou, depois decidiu, por uma resposta que era verdadeira, mas vaga. Gestão de empresas. Interessante. Eu sou da área de investimentos. Talvez possamos trocar cartões, networking nunca é demais. Talvez, Helena disse, voltando sua atenção ao livro de uma forma que claramente sinalizava que a conversa estava encerrada. O homem ficou visivelmente desconcertado, não acostumado a ser dispensado. Ele a estudou por um momento, claramente tentando avaliar se ela era importante o suficiente para merecer mais esforço de sua parte. Eventualmente ele desistiu e voltou ao seu laptop. Helena sorriu para si mesma. Alguns hábitos eram difíceis de quebrar, e o homem provavelmente passaria o voo inteiro sem saber que havia tentado fazer networking com a pessoa que poderia comprar sua empresa várias vezes. Mas aquilo não importava. O que importava era que Helena havia escolhido viver de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas de outros. Ela não precisava da validação de estranhos em aviões, não precisava que todos soubessem quem ela era. Sua identidade era algo que ela carregava interiormente, uma bússola moral calibrada por anos de observação do que realmente importava na vida. Horas depois, quando a aeronave estava cruzando sobre o Atlântico, Helena levantou os olhos do livro e olhou pela janela. O oceano se estendia infinitamente abaixo, vasto e indiferente, aos pequenos dramas humanos acontecendo a 10.000 metros de altitude. Mas esses pequenos dramas importavam. Cada interação, cada escolha de tratar alguém com respeito ou desprezo, cada decisão de ser generoso ou cruel,
Tudo isso criava ondulações que se espalhavam de formas que nunca poderíamos rastrear completamente. Ela pensou em Reinaldo, esperando que sua transformação fosse genuína e duradoura. Pensou em Carla, reconstruindo uma identidade baseada em substância em vez de superfície. Pensou em Juliana, a jovem comissária que encontrara coragem para denunciar abuso. Pensou em Dona Rosa, a funcionária de limpeza que merecia ser vista como pessoa. E ela pensou em seu pai, desaparecido há tanto tempo, mas ainda presente em cada decisão que ela tomava. Ele havia lhe ensinado que riqueza não era medida em dígitos em uma conta bancária, mas em vidas tocadas, em diferenças feitas, em momentos de compaixão escolhidos quando seria mais fácil escolher indiferença. Quando a aeronave começou sua descida em direção a Londres, Helena guardou o livro e preparou-se para desembarcar. Ela tinha reuniões pela frente, decisões importantes a tomar, responsabilidades que pesavam sobre ela. Mas ela também tinha algo mais precioso. A certeza de que estava vivendo de acordo com seus valores, que estava honrando o legado de seu pai, que estava tentando deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. E no final, Helena pensou enquanto a aeronave tocava o solo com um leve solavanco. Isso era tudo o que qualquer um de nós poderia aspirar a fazer. Viver com integridade, tratar os outros com dignidade e entender que a verdadeira medida de um coração não está em quão alto ele pode voar, mas em quantos outros corações ele pode erguer ao longo do caminho. Fim da história. Se a jornada de Helena tocou seu coração, se a transformação de Reinaldo inspirou esperança em você, ou se esta história fez você refletir sobre como trata aqueles ao seu redor, saiba que cada história compartilhada é uma semente plantada. Inscreva-se para mais narrativas que celebram a humanidade em toda a sua complexidade. Deixe um like se acredita que compaixão e justiça podem coexistir. E compartilhe nos comentários uma vez em que você escolheu gentileza, quando poderia ter escolhido indiferença. Suas histórias importam tanto quanto a de Helena, porque todos nós estamos escrevendo o tipo de mundo em que queremos viver, uma interação de cada vez.